Uma estrela no horizonte, o meu norte que me guia para um novo dia. O meu ponto de partida é hoje, nesta busca infinda. É preciso ouvir, descobrir, me inspirar, para só então construir, passo a passo, minha estrada, minha alegria, meu sim. Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao Start Point, um podcast criado para explorar os momentos decisivos que moldam carreiras, jornadas pessoais e estilos de liderança. Aqui nós acreditamos que toda trajetória tem um ponto de virada, um encontro, uma oportunidade, um desafio inesperado que redefine o rumo da nossa história. Hoje nós reunimos 4 pessoas, um estudante de medicina, uma aluna do 6º ano, um médico no meio de carreira e uma coach, grande amiga nossa. Nessa conversa, nós vamos fazer um mergulho profundo nos start points que transformaram nossas escolhas, nossas crenças e nossos caminhos. Então, eu gostaria de iniciar pedindo para cada um fazer uma breve apresentação de si mesmo, começando com a Alice. Por favor, Alice. Oi, tudo bom? Eu sou a Alice, estudante de medicina do 4º período, 2º ano, e estou animada para essa conversa. Ótimo, Alice. E Catarina, então? Catarina Diógenes. Olá, pessoal. Meu nome é Catarina. Atualmente já concluí a faculdade de medicina. Estou super animada. A gente vai conversar aí sobre carreira, sobre inovação, liderança. E vamos aí em busca de inspirar muitas pessoas. Que bom, que bom. Hugo Diógenes, médico em meio de carreira. Por favor, Hugo, se apresente. Eu sou Hugo Diógenes, sou médico intensivista. Estou no começo de carreira, não estou tão velho assim ainda não. Ainda não estou cansado hoje, vai fazer parte de um pouco que eu vou falar, mas eu agradeço muito ao convite e é sempre muito bom falar para as pessoas sobre as nossas experiências, que é algo muito divertido, você falar o que você fez. Que bom, que bom. E Miriam Tsugawa, especialista em desenvolvimento humano. Por favor, Miriam. Olá a todos. É uma honra estar aqui hoje com vocês. Eu sou da área, não sou médica, sou da área das ciências humanas, né? E facilitadora de processos de autoconhecimento e desenvolvimento, especialista em liderança, comunicação, soft skills e analista comportamental do perfil de inteligência integral, perfil Apogeu. E basicamente eu traduzo o comportamento humano para resultados de alta performance. E vamos lá, porque eu estou ansiosa para essa conversa também. Vamos lá. Primeiro, deixar todo mundo à vontade, né? Esse é realmente um bate-papo para a gente compartilhar com as pessoas o que tem de mais importante no momento que a gente está vivendo, justamente focando nos start points de cada um. E aí eu começo com a Alice, né? Por uma questão até cronológica, da mais novinha, da mais iniciante. E aí, Alice, pensando na sua escolha pelo curso de medicina, né? Qual foi o momento que você considera ter sido, de fato, o start point em direção à medicina? O que é que levou você a iniciar essa carreira? Primeiramente, eu acho complicado delimitar um start point, porque eu não consigo me lembrar de um momento em que eu não pensava nisso, e eu não pensava nessa escolha. As minhas primeiras memórias de eu pequenininha, na casa da minha bisavó, e falando assim, que eu vou cuidar da senhora, vendo assim ela sentadinha, as pessoas cuidando dela, os remédios, todas as coisinhas dela, e eu pensando, nossa, eu vou ser médica para cuidar da senhora. Então, assim, minhas primeiras memórias, elas são bem lá atrás, e para falar assim, nossa, decidi mesmo, quero isso. É um pensamento mais consciente, assim, mais racional, e não tão de criança.
foi no momento que eu entrei no ensino médio e que eu precisava focar meus estudos em alguma coisa para começar a pensar no vestibular. Então, como era algo que eu sempre acabei pensando, então eu falei assim, bom, agora eu tenho que me dedicar, focar nisso, para conseguir fazer as provas, né, os vestibulares. Alice, isso é tão interessante que você falou, porque primeiro, né, será que a vocação já nasce com a gente, né, e até pedindo para a Miriam depois falar alguma coisa a esse respeito. E segundo, o fato que me chama a atenção, você ter pensado, já decidido quando você entrou no ensino médio. Eu entendo que na hora que a gente foca e decide cedo, a chance de você conseguir de uma forma mais assertiva ou menos longa parece ser mais fácil, né, Miriam? O que é que você acha quando um adolescente já pensa assim, né? É um privilégio também, né? Não só essa percepção desde cedo, mas nem todo jovem tem toda essa sorte, né, Alice? Você teve essa inspiração através da sua avó, e isso com certeza mobilizou, né? Mobilizou a sua motivação, a sua vontade de ser médica. E isso, à medida, né, que você foi pensando nisso, provavelmente isso foi só aumentando, né, o desejo de realmente se tornar médica e aí seguir com a carreira em frente. Nem todo mundo tem essa facilidade de percepção, né? Então eu considero bastante que seja um privilégio mesmo ter esse start point, né? Como um chamado até, né? Um chamado para a vida, né? Muito interessante. E você, Hugo, você acredita que realmente é um chamado, esse start point para a medicina, por exemplo? Eu acho que, assim, para quase toda a carreira que você vai seguir, você tem que ter um momento da sua vida que você define o que você vai fazer. Para medicina em específico, eu posso, assim, às vezes um pouco antiquado no meu pensamento, mas eu acho que parte de uma abnegação de alguns pontos. Que eu acho assim, que a medicina não deveria nunca te chamar de doutor. É uma profissão eminentemente prática, é uma profissão que é passada de uma pessoa a outra. E até no juramento, quando você termina, um dos pontos um pouco negligenciados, a gente fala de, vai dar cuidado, não pode negar cuidado a um paciente, mas outro é que o filho do seu mestre será o seu filho também. Então, é uma profissão que, por definição, você passa de uma pessoa para outra. Então, você tem que, em algum momento da sua vida, entender que você vai fazer parte desse grupo de pessoas que não só, filosoficamente, deve cuidado a um terceiro, independente de que esse terceiro seja. Seja um criminoso, seja um eminente religioso, seja uma pessoa que é amada por todos. Você tem que cuidar de forma igual. Mas também você tem uma obrigação com passar o conhecimento. Então, para esse peso de responsabilidade, eu acho que todo mundo, em algum momento, seja na presença de um familiar doente, seja de um momento de alegria, ver a importância de cuidar de outro, seja se sentindo super bem no meio de pessoas que precisam de ajuda, cada um vai ter sua forma. A Alice teve a dela, como ela muito bem comentou. A minha eu acho que foi uma coisa mais fluida, não foi tão pontual como ela diz assim, mas eu acho que todos temos um momento em que definimos que queremos isso, porque vai vir com muitos benefícios. Eu digo que eu sou uma pessoa extremamente feliz no que eu faço, mas também tem um peso. Por isso que eu falei que eu estou cansado. Você está cansado? Estou não, cansado. Está cansado. Estarei também amanhã, estarei depois. E isso não vai mudar a minha vida, eu vou continuar sendo feliz cansado. Cansado. E aí, Catarina, você agora na reta final do curso, já terminou, começando provas de residência. Como é que você vê? Você sentiu isso também, Catarina? Esse ponto de virada quando você era adolescente? Conta aí pra gente. Eu tive uma história muito semelhante à Alice. Sempre tive muita influência familiar. Nossa família conta com vários médicos, então eu sempre tive muita inspiração dentro de casa, digamos assim. E meus pais sempre me incentivaram muito, e desde muito cedo eu sempre me vi como médica. Eu gosto de dizer que meus pais sempre me disseram que eu tenho 3 opções de profissão. Posso ser médica, médica ou médica. Então, isso sempre entrou na minha cabeça. E aí, ao passar do tempo, quando eu pude amadurecer como pessoa, eu percebi que eu realmente me via nesse lugar de querer cuidar do outro, de sentir empatia e de querer participar, não só do
da história de vida do paciente, mas também participar no seu contexto como um todo, do ponto de vista familiar, social e por aí vai. A gente percebe claramente, né, que a vocação, essa vontade de se doar, parece ser um ponto marcante, um ponto decisivo numa profissão tão complexa. Não vou dizer difícil, porque difícil depende de que lado você está analisando, né, Hugo? Mas aí, Miriam, o que é que você acha, Miriam? Quais seriam os start points na vida da gente que transforma a carreira de um jovem médico? Você, como uma orientadora de tanta importância, você consegue perceber que existem esses momentos, ou se a gente tem que aproveitar mais aquele ou esse momento? Como é que você podia ajudar a gente a entender esse início de carreira? O início de carreira é sempre muito delicado, né? Porque a gente nunca sabe se é a carreira que realmente né, todos vão seguir pela vida mesmo, né? Então, quando como a Catarina e a Alice aparecem sinais desde cedo, né, de que é uma pista, né? São pistas, né? A vida vai dando pistas e aí a gente vai trilhando. Seguindo essa intuição até, né? Seguindo a intuição, e algumas pessoas, né, precisam de alguma de uma percepção maior. Então eu diria assim que muito no início, né, da vocação, né, o que carreira seguir, por onde caminhar, muitas vezes o start point é uma dor. Né? É uma indecisão muitas vezes, né? Nem todo mundo tem essa sorte de decidir a carreira logo cedo, mas muitas vezes é uma dor, e essa dor aponta aponta para uma direção muitas vezes. Essa direção geralmente é interna, né? Não é externa. Então, muitas vezes, quando eu diria até que em muitos momentos acontecem crises, né? As crises de identidade, né? Quem sou eu aos 15, 16, 17, 20, 25, 30? Mas esses são os pontos, né? Que eu acredito que são chamados para um despertar interno. E aí procurar perceber de como eu funciono, né? Como que eu funciono dentro do meu temperamento, do meu potencial e também dentro do meu comportamento, né? Onde eu estou inserida na sociedade e como que eu posso ajudar o meio, né? Então, eu acredito que tem esse pontinho aí de muitas pessoas entram em desespero. Eu costumo dizer que o desespero é um sinal. Então, é um bom sinal para a gente perceber, começar a respirar e provavelmente entrar em uma profundidade de autoconhecimento. Eu acredito que esse é o caminho. Você falou em dor, Miriam, e eu gosto muito de contar a história, sabe? Você falando isso, que o start point pode ser uma dor. E eu lembrei uma certa vez eu de plantão e chegou uma senhora já infartando, gravíssima, e terminou que, infelizmente, nós não tivemos sucesso e ela faleceu. E o filho que estava com ela, um filho único, quando eu fui falar para ele que realmente a gente não tinha conseguido salvar a mãe dele, ele, naquela emoção gigante, ele disse: doutora, olha, eu vou falar uma coisa para você. Minha mãe morreu, mas eu vou usar isso como uma grande alavanca para a minha vida, porque eu preciso provar para ela que eu vou ser alguém. Nossa, eu fiquei assim, a pessoa na hora da dor, né? Você conseguir, naquele momento de tanta emoção, ainda usar aquilo, aquela dor profunda, como inspiração. Né? Então, de fato, talvez a morte da mãe desse rapaz, que eu nunca encontrei mais, queria muito saber o que é que aconteceu com ele, foi talvez a mentoria súbita, né? E aí, falando de mentoria, Alice, que eu sei que você se espelha em várias pessoas, né? Como é que você vê essa participação do mentor? Você que estuda numa universidade em Ribeirão Preto, e eu tenho certeza que existem muitos mentores lá. Como é que você vê hoje a possibilidade de mentorias na sua vida e nas suas decisões, nas suas escolhas? Quando você pergunta sobre um mentor, você quer dizer assim, um profissional
que trabalha com isso em mentoria. Nem sempre, Alice, nem sempre precisa ser um profissional. Às vezes é uma pessoa comum até que inspira a gente, né? Aham. Dentro dessa sua trajetória ainda iniciante, tenho certeza que você tem alguma coisa para falar. Sim, nossa, é essencial um mentor. Eu posso dizer que eu tenho sim mentores, mais de um. Alguns professores, familiares também. Posso até incluir vocês, meus familiares, né, nessa classificação de mentor, porque é essencial mesmo, assim, para dar uma direção. Às vezes, até a Miriam comentou que a gente tem esse processo de autoconhecimento e de descobrir. Eu posso dizer que eu estou tendo isso agora, nesse momento, assim. Eu tinha uma certeza muito grande antes de entrar na faculdade. Quando eu entrei, de quem eu era, né, e do que exatamente eu queria fazer ou qual era o meu papel. E entrando agora na faculdade, eu estou descobrindo outros universos, assim, a medicina é um universo à parte. E estou me descobrindo dentro disso, tipo, quem eu sou, qual que é o meu papel, qual que é as minhas potencialidades, minha personalidade, meu temperamento. Ainda mais a gente trabalhando com vários alunos, né, vários professores, a gente vai vendo, a gente vai se entendendo a partir do outro, né, das diferenças. E ter um mentor nesse processo é essencial, porque às vezes a gente se perde nisso. A gente se perde nesse processo de se conhecer e entender qual que é o nosso papel em tudo isso. Eu tenho uma professora lá, que ela deu, na faculdade, que ela deu a matéria de imunologia pra gente. Que é uma matéria, assim, que eu achei super complicada. Não sei se vocês que estudaram isso acharam também. Muito complicado mesmo. Muitos detalhes. E a minha faculdade, o método é PBL. Então, não são aulas, assim, tradicionais. A gente tem uma participação muito grande no ensino mesmo, o aluno. E ela era muito exigente, muito, muito, muito exigente. Só que ela falava, vocês vão se tornar médicos de excelência. Vocês precisam passar por esse momento. Eu não posso facilitar para vocês. Vocês precisam passar por essa dor, digamos assim, a Miriam até comentou, para aprender e para entender que vocês são capazes sim de passar por isso. E vocês vão aprender e vocês vão me agradecer depois. E, de fato, eu, graças a Deus, passei na matéria e eu agradeço ela até hoje por isso. É isso aí, a dor, né? A dor ensina a gemer, viu, Alice? Catarina, Catarina, a gente sabe que no curso passa por muitas dores mesmo, né? Não é fácil e teve pandemia, teve tanta coisa. Essa mentoria para você, Catarina, fez diferença nessa sua trajetória nos últimos 6 anos? Foi fundamental. Durante a faculdade de medicina, eu tive a oportunidade de participar de um estágio extracurricular e foi lá que tudo mudou para mim, porque eu consegui ter acesso a 2 grandes chefes muito renomados aqui na cidade de Natal, né? E foi por meio deles, da experiência deles, acompanhando eles diariamente, que eu tive a oportunidade de me espelhar, conseguir tirar o melhor deles para conseguir incorporar na minha prática clínica e também como humana. Inclusive, falando sobre dor, né? A gente tinha um grupo com todos os estagiários que faziam parte desse projeto que a gente tinha, e aí o grande mentor que eu considero e que foi o nosso professor acadêmico durante o estágio, inclusive fazia uma sátira com relação a isso, colocou que que te ama quem muito te faz sofrer, porque a gente passa por muito sofrimento ao longo desse ano, claro, que em prol de algo muito maior, que é você conseguir ser um bom médico, e ele fala muito isso em virtude da gente passar por muita coisa, ter que lidar com muita coisa, muitas responsabilidades, mas no fim disso a gente pode colher bons frutos. E a importância também da gente saber escolher os mentores na vida, né, Hugo? Porque existem mentores tanto do bem como do mal. Se a gente pensar bem, né, então existem aquelas pessoas que vão ensinar o que não se deve fazer. Mas dentro de escolher o mentor, o mentorado também tem responsabilidade, porque ele precisa observar, né, dentre aquelas pessoas que circundam,
qual é a que realmente parece com o que eu gosto, ou tem uma carreira que eu admiro, ou seja, o mentorado também tem responsabilidade. Mas aí, então, dentro da sua vida profissional, pensando em mentoria e em Start Point, o que é que você poderia mencionar? Um erro, um paciente ou um chefe, algo inesperado? O que é que você considera que foi um ponto de virada na sua vida até então? Sim, tem vários pontos, né? Mas eu consigo me lembrar, não é de um paciente, às vezes de uma pessoa, é de uma situação, de uma memória que vem assim bem vividamente. Eu me formei em 2013, 2014 fiquei servindo as Forças Armadas, 2015 comecei minha residência médica em São Paulo. Quando eu comecei lá, eu vivi um contexto em que um hospital de alto nível no Brasil, francamente reconhecido, fora da minha vida habitual, do meu conforto, da faculdade em que eu me formei, em que todos os meus colegas eram altamente capazes no que estavam fazendo. Então, existia uma competição implícita entre todo mundo. Então, era altamente competitiva a situação e altamente estressante por ser um hospital de altíssimo fluxo. Isso eu me lembro de algumas noites no pronto-socorro em que quem estava lá no pronto-socorro era o residente Deus, às vezes cuidando ali de 30, 40 vidas. Tinha um momento, assim, eu notava que era muito claro, assim, na madrugada. Que a madrugada, assim, tem muitos médicos que têm um hábito do plantão, são intensivistas, então, mesmo que eu não dê mais tanto plantão, ainda bem, existe uma coisa que fica no sangue, em que o plantão da noite existe um momento de virada, crítico. Por volta de 2, 4, 3 da manhã, essa hora em que está todo mundo cansado, mas você começa a ver, se é aquela equipe que você conhece, você começa a ver que as coisas estão fluindo. Ninguém diz nada, ninguém fala nada, mas tudo acontece. E às vezes você não escuta nada, a memória é meio turva do que está acontecendo, mas vários casos gravíssimos eu peguei nessa hora e eu vi a importância que você pode fazer numa vida. E às vezes naquele momento que não tem mais ninguém. Ali é de noite, são 3 horas da manhã. Chegou um paciente com uma dor torácica muito importante, que é um infarto, ou às vezes é uma dor torácica com uma dissecção de aorta. E você pode ser ali o divisor de águas, que a conduta de um pode ser totalmente oposta à que seria para o outro. E se você não tiver ali às 3 horas, por isso que eu digo que eu estou cansado, todo mundo está cansado, mas todo mundo tem que estar atento também. Se não estiver ali atento, você pode ser para um lado ou para o outro na vida de uma pessoa. E para toda a equipe. Então, qualquer pessoa ali é um líder, qualquer pessoa ali é um mentor. E eu tive várias lições aprendidas com enfermeiros, com técnicos, com recepcionistas, inclusive com familiares. Eu não vou lembrar. Era justamente essa hora, 3 da manhã. Chega um senhor idoso, seus 70, 80 anos, em parada, tendo sido reanimado por mais de 1 hora pelo socorro do Corpo Bombeiro do Estado de São Paulo. Eles não pararam 1 minuto de reanimar, eram 2 bombeiros. Eles não pararam por 1 hora. Quem fez uma reanimação vai confirmar o que eu estou dizendo. 1 hora de reanimação é extremamente cansativo. E eles estavam lá. E a reanimação estava de altíssima qualidade dos bombeiros. Nós continuamos aproximadamente mais 40 minutos. Muito provavelmente além do que a gente deveria ter continuado. Porque 1 hora de parada cardiorrespiratória reanimada em ambulância em via, muito certamente tinha passado do ponto. Mas, infelizmente, ele não conseguiu trazer esse senhor de volta. E a primeira coisa que eu tive, quando eu encontrei a esposa dele... Tudo é muita emoção, ainda né? viva a memória. Ela me abraçou. Emoção. A gente engasga um pouquinho, respira E a fundo. primeira palavra que ela me disse, antes de eu falar que o marido morreu, foi obrigado. Nesse momento, eu sabia que o que estava sendo feito ali era relevante para as pessoas. Esse foi um momento assim, eu não vou lembrar o nome, não sei quem é essa pessoa, talvez nunca vá saber quem é agora nessa altura. Porque, novamente, era de noite. Não tinha mais ninguém, não tinha administrador, não tinha plano de saúde solicitando nada, não tinha ficha para ser preenchida. Teve uma pessoa que morreu. E ali foi um momento extremamente marcante da minha vida. Com certeza. E são esses momentos que fazem a gente muitas vezes parar, pensar, redefinir, se reorganizar, dar mais valor a um monte de coisa, né? Porque, de fato, é numa experiência assim, e muitas vezes são experiências profundas, na maioria das vezes são experiências profundas, e que as pessoas às vezes pensam que os médicos se acostumam com isso, né? E detalhe que isso aí, e vendo agora em retrospecto, naquele momento da minha vida eu pensava em ser uma pessoa totalmente diferente do que eu sou hoje. Eu não pensava no que eu sei, o que eu sou, mas vendo o que eu passei, o que eu vivi, era basicamente o que eu sou hoje. Eu tinha naquela época também ser oncologista.
De certa forma, eu trataria com a doença que pode ser a doença fim do meu doente, mas eu não trataria dessa forma aguda. Só que circunstâncias da minha vida me levaram a trocar para uma especialidade que eu digo que é quase diametralmente oposta. Terapia intensiva. Eu sou intensivista, então eu cuido de doentes em momentos críticos, que é justamente o que esse paciente estava passando. E como essa situação eu passei várias vezes, eu passo diuturnamente situações muito semelhantes. Mas todas elas marcam. Eu posso talvez não lembrar pontualmente, mas se um dia algum familiar me perguntar, eu com pouca informação vou me lembrar do detalhe do que aconteceu, porque todas marcam. E nenhuma é igual à outra. Mas você acha, Hugo, que para você trocar assim da oncologia para terapia intensiva, houve um ponto, algum evento marcante que fez com que você fizesse essa mudança? Acho que essa mudança, na realidade, a oncologia nunca existiu como especialidade minha. Eu só não reconheci o que eu queria, que era a terapia intensiva, eu não tinha o conhecimento. Felizmente, na residência em que eu passei, 50% dela se passava em serviço de urgência e emergência ou de terapia intensiva. E eu tive contato com vários mentores, como vocês bem contaram, pessoas boníssimas que, na época, eram plantonistas do hospital, hoje são pessoas de renome no Brasil, não sem justificativa, não sem mérito. E elas foram me mostrando que um contexto de doença crítica não quer dizer que você vai fazer só apagar um incêndio. Você tem muita coisa para ser feita pela pessoa. E mesmo quando a medicina já exauriu suas possibilidades, ainda temos muita coisa para ser feita. E aí talvez o trabalho fica mais difícil. E o que faltou para mim foi eu ter a luz de ver que eu estava num pensamento errado. Não que a oncologia que eu pensava fosse uma especialidade ruim. Até hoje eu discuto muito com os oncologistas, talvez me achando que um pouquinho de oncologista. Tenho grandes amigos oncologistas também. Mas não era a especialidade que eu talvez me visse feliz hoje como eu sou. Ô Miriam, e aí a gente volta para o autoconhecimento que a Alice colocou no início, né, Miriam? E a gente percebe claramente que, às vezes, você está numa situação até de vulnerabilidade para fazer essa escolha, né? E essa vulnerabilidade, o medo que a gente está falando, né? Vira e mexe, a gente volta para o medo. E eu me lembro de Milton Nascimento, né? Medo, eu não te escuto mais. Aquela música é profunda, né? E aí, Miriam, qual o papel dessa vulnerabilidade, então, nesses grandes saltos de carreira? O que é que você acha disso? Antes disso, eu queria completar que a mentoria, muitas vezes, é o GPS, né? É o nosso GPS da carreira, né? Porque os mentores têm, o que o Hugo colocou agora, tem uma questão muito intrínseca, né? Essa análise dessa vivência, né? A experiência, é uma sabedoria, uma experiência contextualizada, né? E isso ajuda muito, né? Uma lição de vida que ajuda, né? Às vezes 10 anos em algumas horas, algumas falas que dão um peso de conhecimento incrível, né? E em questão da vulnerabilidade, a vulnerabilidade, ela é, na verdade, eu digo que ela é uma bússola para o conhecimento, né? Porque nós somos indivíduos vulneráveis, né? Eu acho que a melhor percepção disso, porque todos nós somos, né, é nos deixar sermos vulneráveis, né? Então, entender que a vulnerabilidade, ela faz parte de nós, né? E quanto mais eu souber que a vulnerabilidade, que é ok termos medo, termos ansiedade, né, termos frustrações, vergonha, enfim, a vulnerabilidade, ela faz parte, e através da vulnerabilidade ocorrem muitos crescimentos, né? Eu acho que é nesse ponto que, em termos de autoconhecimento, todos nós não deveríamos fugir da vulnerabilidade, muito pelo contrário, né? A menos que estejamos em uma situação que não nos dê segurança, quando a vulnerabilidade ela é apoiada, né, de uma certa forma para o crescimento, ela é muito bem-vinda, né? Eu acho que todos nós já passamos por essa vulnerabilidade, né?
Eu acredito muito nesse ponto. Agora, eu fiquei curiosa, né? Todos falaram um pouquinho da questão da mentoria, e, Sanari, você também é uma grande profissional. Eu queria que você colocasse um pouquinho sobre a sua mentoria também. Eu acredito que você tenha recebido grandes lições, não? De mentoria. O que você aprendeu com seus mentores? Nossa, é como as meninas Alice e Catarina falaram, né? São muitos mentores que vão passando por a gente, mas eu lembro bem, assim, do ponto de vista de decisão, para decidir fazer medicina, por incrível que pareça, Miriam, eu achava que eu nem tinha vocação, sabe? Na época que eu entrei no curso de medicina, ou a gente era médico, engenheiro ou advogado, só tinha essas três profissões. E aí eu achei que eu tinha que fazer medicina, porque eu gostava de biologia, eu gostava de química, mas eu gostava muito de matemática, de física, eu gostava de tudo. E aí fiz medicina, passei, claro, eu sempre fui muito estudiosa, muito conforme, né? Muito persistente, talvez seja a minha principal característica seja a perseverança. Mas no curso de medicina, já no final, eu tive um professor, um cirurgião cardíaco, que percebeu que eu tinha um perfil específico. E esse cirurgião foi quem me orientou que eu deveria fazer o que eu faço hoje, que é cardiologia intervencionista. Naquela época, praticamente não existiam mulheres fazendo essa especialidade. E aí, doutor Lagreca, percebendo isso, porque eu ficava muito perto dele, porque eu gostava da parte de UTI também, pós-operatório, tudo, e foi quando ele, então, disse para mim que achava que poderia ser um caminho. E aí, nessa sequência, eu conversando com meu pai, que era um comerciante, uma pessoa simples, e eu fiz esse contexto para ele, e meu pai me fez só uma pergunta. Foi uma mentoria muito simples, de uma pergunta. Ele falou assim: minha filha, onde é que tem menos gente onde é que tem menos profissionais? É sendo clínico, ginecologista ou sendo cardiologista intervencionista? Eu disse, certamente é sendo cardiologista intervencionista. E aí ele falou, é esse o caminho que você tem que ir. Onde tem menos gente, você vai conseguir ter uma projeção maior, você vai conseguir crescer mais. Não vai ser fácil, porque tem poucas mulheres, a gente já está vendo que é difícil, mas é onde você vai ter que enfrentar. E na sequência, lembro muito bem que ele falou, mas nunca se esqueça de quando você chegar em qualquer lugar, bom dia, boa tarde, com licença e por favor. E eu acho que essas 4 palavras realmente fazem qualquer diferença, porque você se apresenta e, junto com isso, por que meu pai falou isso? Né? Meu pai é vendedor a vida toda. E eu entendo que ser médico, no sentido, não no sentido de negócio, mas no sentido de entrega, a medicina também é uma venda. Na hora que você precisa, por exemplo, explicar uma receita, definir um tratamento, ter uma conversa com a família, não deixa de ser uma forma de vender. Vender o quê? A sua ideia, o que você imagina que vai dar certo para aquela pessoa. Então, passa também por convencimento, né? Então, a gente precisa saber explicar para aquela pessoa entender. Então, nesse contexto de com licença, por favor, bom dia, boa tarde, passa também por você se comunicar, falar, explicar. Então, eu acho que essas 2 pessoas, o cirurgião e meu pai, foram os mentores mais importantes para iniciar minha carreira. Daí para frente, eu tive vários outros mentores. Mas tive, que aí eu vou perguntar para principalmente os mais não vou dizer os mais velhos, mas os mais maduros, né? Qual foi um ponto de virada? Eu vou contar o meu. Tá? Vou me antecipar, contar porque é bem folclórico. Eu tinha minha vida já profissional com mais de 10 anos e eu fui para o meu primeiro congresso internacional em Atlanta. E eu sempre cito que aquele momento foi a grande virada da minha vida. Eu saí para esse congresso achando que ia acontecer alguma coisa diferente. E quando eu cheguei na entrada do congresso, esses grandes congressos naquela época tinham frases que eram as frases que conduziam todo o evento, né? E quando eu cheguei, a frase desse congresso, o American College, estava lá. Nunca faça pequenos planos. E eu nunca esqueci. Quando eu li aquela frase, eu disse, é isso. A partir de agora, eu não vou mais fazer pequenos planos. Eu vou projetar minha vida para os grandes planos. E eu considero que aquele momento, para mim, foi a grande virada. E você, Hugo? Eu acho que foi... De fato, foi também como você. Depois que uma carreira já formado, já era... Eu tinha pouco tempo de intensivista. Um fato assim que antes do Covid chegar, eu acabei minha residência, era um ponto muito fatídico na nossa história recente, era março de 2020.
Eu tinha acabado de virar de intensivista. Estava assumindo alguns plantões num serviço em que eu era médico, basicamente desde que eu me formei. Então, todo momento, eu em São Paulo, tirava férias, tinha algum boleto para pagar, então era um plantão para ser dado nesse serviço. Então, é um serviço que, bem dizer, eu estou há 12 anos lá trabalhando. Assumi alguns plantões e tinha essa virose lá em Wuhan, na China, que ninguém sabia o que é que era, até que chegou o primeiro paciente, até o pai de um colega médico, que esse pai puxou em Recife, chegou com Covid. Foi um caso bem complexo, tocamos. O chefe da unidade ficou quase um dia todo lá dentro, porque ninguém sabia se saía, não saía. Era tudo muito questionável. E quando a gente viu que isso ia voltar e que ia se desenhar da forma que foi, eu lembro que estava no meio da UTI o chefe da unidade e uma outra intensivista mais antiga no serviço, que tem um papel que a gente chama de diarista, ou rotina em alguns estados, que é o médico intensivista que vai diuturnamente ver os pacientes junto com o plantonista. Eu era ali um recém-formado em terapia intensiva. Meu papel era assumir experiência com plantão. Ele olhou para mim assim: Hugo, você topa conduzir esses pacientes conosco? Que eu preciso de uma pessoa que seja formada como eu, entenda o que eu quero, entenda para a gente trabalhar junto. Porque não adianta com uma doença dessa desconhecida eu ter pessoas que pensam diferente do que todo mundo pensa aqui. Então, eu tenho que trabalhar junto para não ter discussão. Eu topo. Porque eu vou precisar, eu e a mais experiente, tocar todo o resto. Cirurgias cardíacas vão continuar acontecendo, cirurgias abdominais, pessoas continuam infartando, acidentes continuam acontecendo. Então, eu preciso tocar com ela todo o resto, eu preciso ter certeza que você vai aguentar tocar uma unidade dessa síndrome viral. Vai ser uma unidade pequena, então acho que você está começando, vai dar conta. Não sabíamos nós o que essa unidade pequena ia virar, né? Em um dado momento a gente tinha as 2 UTIs do hospital, mais o pronto-socorro, mais o centro de recuperação da hemodinâmica, viraram UTIs Covid. Então não foi a UTI pequena, foi a maior UTI do hospital. E daí eu tive a pia convicção de que o que eu tinha feito, eu tinha que fazer com extremo rigor, extrema excelência no que eu tinha que fazer. E, ao mesmo tempo, o meu conhecimento mais importante não seria, talvez, mexer no ventilador mecânico, passar um acesso central, um antibiótico, ou discutir algum artigo científico de alguma medicação por Covid. Seria conduzir uma equipe multidisciplinar de médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, numa situação em que estava todo mundo com medo, todo mundo estava em burnout, só não entrava em burnout quem já estava em burnout. Quem não estava vai entrar em burnout. Isso era uma certeza. Então, a minha habilidade ali, eu tive um ponto de virada que o mais importante para mim não era ser um intensivista, ter de cabeça todas as métricas dos mega trials, novos estudos, mas sim saber liderar uma equipe. E liderar de uma forma, às vezes, sutil. Não é chegar dando uma ordem, por que esse paciente está assim ou está assado. É chegar, dar uma volta na UTI sem dizer nada a ninguém, olhar rapidamente 10, 15 pacientes, identificar 2 ou 3 que eu acho que tem alguma coisa a ser feita a mais, puxar um enfermeiro de lado, dar o bom dia, agradecer porque ele foi lá, vamos levantar a cama, pessoal, será que essa droga não dá para baixar? Então isso de forma assim, dando bom dia, fazendo uma brincadeira, uma piada, chegar no quarto do plantonista, pegar as coisas, sentar com a burocrata. Isso que as pessoas até hoje acham que eu faço de uma maneira aleatória é totalmente programado. Isso eu aprendi daquela época que a equipe tem que se sentir que está leve, o clima, mesmo estando extremamente pesado. Mesmo 10 minutos atrás, tem um técnico de anos de experiência chorado do meu lado, porque ele não conseguiu encontrar mais uma bomba de infusão, porque já tinha 15 no mesmo paciente, não tinha mais nenhuma, e a gente tinha que pensar o que fazer. Eu falei assim, vamos resolver. E engulo o choro, vá no banheiro e volto para lá que a gente vai resolver. E daqui a meia hora isso está resolvido. Então, isso talvez fosse o conhecimento mais importante. E isso foi esse ponto de virada, que até antes eu achava que o mais importante era mexer no ventilador. E que eu vi que é extremamente simples comparado com o outro. Miriam, Hugo tocou num assunto tão delicado e importante da medicina como liderança, né? Isso que ele falou de liderar a equipe, liderar o dia a dia, porque a gente tem falado bastante sobre isso, Hugo, de que, de fato, todo médico é um líder. E precisa aprender a ser líder, né, Miriam? E aí eu até peço tua ajuda para a gente falar um pouquinho desse médico líder, né?
É, e o que o Hugo falou é muito importante, né? Porque é uma maestria, né, Hugo? Ter todo esse equilíbrio, porque todo médico, de alguma forma, é um líder, né? E ter esse equilíbrio, essa presença, né? A presença de espírito mesmo, né? Em todos os momentos em que ele está, em que o teu corpo está presente, né? Eu costumo dizer que a apesar de ter muitas teorias de liderança, né, há muitas teorias de liderança, mas eu acredito que para o médico o que mais faz sentido é essa questão do afetamento. Vocês lembrarem que vocês afetam as pessoas, né? Então, que liderança tem a ver com afeto também. Eu gosto dessa palavra em português porque é o afeto, né? Ele vem do afeto, o afetamento, né? Então, como que vocês, né, afetam o paciente, a família do paciente, a equipe, né, a equipe próxima, as equipes multidisciplinares. Então, eu penso que nessa questão da liderança existe essa percepção de como nós, né, como líderes, afetamos o outro e como também servimos o outro, né? Eu acredito muito na questão do líder servidor, né? Porque Sim. o líder que não serve, ele não serve para nada, O que não serve para servir, não serve. não serve, né? E que É também fato isso. nessa não é o título, né? Essa questão de ter um título, ter uma hierarquia, não é isso que nos transforma e nos deixa como líder, porque é o olhar do outro que nos diz que somos líderes, né? Não adianta a gente querer ser líder se o outro não me reconhece que eu sou. Sim, porque aí pode ser só o chefe. Pois é. Pode ser só o chefe. Porque também, para ser um líder, Hugo, na essência, né? Então, existem características muito fortes de liderança que o médico precisa entender também, né? Então, não é que a gente nasce líder, a gente se transforma, a gente aprende a liderar, né? E passa também pelo conhecimento, porque um líder que não tem conhecimento técnico, ele não pode também não se sustentar. Então, primeiro, ele precisa ter muito conhecimento técnico, ele precisa ser exemplo, né? Então, não adianta você falar aqui e fazer tudo diferente, né? Então, além de conhecimento técnico, você precisa ser exemplo dentro do que você faz. E não sendo isso bastante ainda, você precisa saber se relacionar. Então, essas habilidades sociais pesam muito, porque não adianta nada você saber muito, você ter muito conhecimento, você não conseguir, por exemplo, se relacionar ou se relacionar de uma forma completamente errada, ou você ser uma pessoa estabanada, nervosa, que grita, que desestrutura. Então, nisso o líder já vai perdendo. Então, a gente sabe que o médico tem uma posição de liderança, mas precisa aprender, precisa estudar, né? E aí, continuando nisso, porque eu acho que se a gente deixar correr, vão ser 4 horas de podcast. E, Hugo, Catarina e Alice, né? Na sequência, Alice. Alice, você consegue pontuar algum conselho que você, nessa sua trajetória iniciando, algum conselho que tenha servido para guiar suas primeiras decisões profissionais? Que conselho teria sido esse? O que é que você pode lembrar? Então, sobre a decisão sobre medicina, que eu consigo me lembrar é realmente ter visto os meus familiares tendo essa rotina e tendo essa profissão. Se juntar, acho que minha família toda dá para montar um hospital. Então, eu acho que sim, né? Médicos, psicólogos, enfermeiros. Então, para a escolha da medicina, eu acho que foi mesmo a vivência que foi decisiva na minha vivência e inspiração que foi decisiva na minha escolha. Mas uma coisa que aconteceu, um conselho que me deram assim, quando eu entrei na faculdade, eu lembro que no primeiro semestre que eu entrei, e aí entrei de férias e fui aí para Natal. E aí, inclusive, voltando na questão do mentor, né? Um dos meus mentores que eu posso dizer é o próprio Hugo.
o Hugo, eu posso considerar um mentor, sim, porque eu lembro que no primeiro semestre que eu entrei na faculdade, eu fui para Natal, a gente se encontrou, e ele começou a conversar comigo. Ele contou um relato muito semelhante que ele contou hoje, de um momento muito decisivo para ele, um momento muito marcante, e ele até se emocionou na hora. E na hora ele me falou justamente isso, que a medicina, ela é complicada, assim, não é uma coisa a se romantizar e falar que, ai, é mil maravilhas, é complicado, é muita dedicação. Ele mostrou no corpo dele, assim, para mim, como é uma dedicação. Na hora ele se emocionou, ele mostrou como que isso mexe com a mente dele, o espírito dele. E ele também conversou comigo sobre liderança, sobre justamente você ter que saber mobilizar uma equipe de maneira leve, de maneira que as pessoas venham buscar você para isso e não sentir medo ou sentir raiva de você. Eu lembro muito bem dessa conversa e eu lembro também de sentir muita admiração também por ele, muita inspiração, porque justamente ele é médico intensivista, ele lida com isso o tempo todo. Ele tá perto assim da morte, digamos assim, o tempo todo, lidando com ela o tempo todo. E mesmo assim, ele não se deixa desumanizar. Ele consegue conciliar isso muito bem. Só com a fala dele eu já consegui perceber isso. E foi assim, conselhos, né? Não foi só um, foram vários, muito decisivos para mim logo que eu entrei na faculdade. E eu tento lembrar disso sempre. E agora dele falando assim, eu fui lembrando e também lembrei dessa questão do mentor. Então, acho que eu posso dizer que ele fez um papel essencial. Não só ele, mas aqui lembrando assim, ele teve um papel essencial. É fantástico isso, Alice. E a gente tem que estar pronta, nós temos que estar prontos para captar quem é esse mentor, quem vai dar essa dica da virada para a gente. E aí agora, assim, uma perguntinha para a gente impactar quem está nos ouvindo. Qual decisão, aí vai para todo mundo, começando com Catarina, que está bem caladinha aí. Qual decisão, Catarina, você achou uma decisão pequena, uma coisa simples que você fez, mas que teve a capacidade de mudar completamente sua história? Nossa, eu não consigo imaginar um momento único. Eu acredito que é uma junção de decisões, de acontecimentos no dia a dia que vão surgindo, a gente vai passando por isso e a gente vai se fortalecendo cada vez mais. É isso, Cacá. A gente tem que juntar mesmo, são pequenos pontos, né, que a gente vai confluindo para formar para definir esse profissional que a gente vai ser, né? Ô Miriam, e você que tem tantas histórias para contar, você acha que assim é um momento único, é um momento pequeno, é um momento grande? Como é que a gente tem que ver, identificar esse momento de virada, esse start point? Que conselho você daria? Eu diria que acho que uma observação interessante é o que te faz sorrir, né? Apesar de que dentro da medicina entendo que é um peso muito grande, né? E uma responsabilidade, né? Com vidas, afinal de contas, mas que há uma questão de fazer tudo isso com leveza, né? De alguma forma. Então, eu acho que se há um conselho para dar seria procure fazer com leveza, né? Porque já é pesado, né? O que você já tem já é uma responsabilidade, já tem um peso gigante. Então, como fazer tudo com leveza, sem esquecer de si, né? Sem entrar em burnout, né? Então, em vários momentos, observando e percebendo que é possível, não é possível. Eu sempre digo isso, não confundam competência com possibilidades. O que quer dizer isso? A competência, eu acredito que todos nós temos, ou se não temos, nós aprendemos a ter. Mas a possibilidade é que nós temos 24 horas por dia.
E uma coisa que eu acredito que vocês, médicos, não podem esquecer é que vocês também têm corpo e que não podem negligenciar o corpo de vocês. O corpo, a mente, a alma, o espírito, né? Então, se há algum conselho, eu aconselharia a observar muito bem o autocuidado. Como vocês estão se cuidando? É, bem importante mesmo, né? E dentro disso de levar com leveza, eu costumo dizer assim, na hora de escolher, o que é que você sonha quando vai dormir? O que é que você sonha em ser quando você vai dormir? Porque eu acho que naquela horinha que a gente vai dormir, você sempre pensa uma coisa boa, né? Pelo menos deveria. Então, nesse momento, o que é que você imagina que você vai ser? Porque para você conseguir levar a vida com leveza, você tem que gostar muito, tem que amar muito aquilo que você faz, porque senão fica muito difícil, né? Todo dia passa a ser um sofrimento, né? Então, isso que o Hugo falou, dentro das dificuldades, da dor física, de fato, se a gente não ama verdadeiramente aquilo, fica muito difícil. Mas aí, então, perguntando para o Hugo, se fosse hoje, você escrevendo para o seu eu daqui a 10 anos, o que é que você gostaria de dizer para esse Hugo que ainda está por vir? O que é que você espera desse Hugo? E aí, Catarina e Alice, se preparem aí para dizer também. Felizmente, essa resposta eu dei para algumas pessoas já, que era a resposta que eu gostaria de ter ouvido na minha época. Acabou que eu cheguei a essa conclusão faz tempo, mas assim, era a resposta que eu talvez queria que alguém tivesse me dito. Que eu acho que o mais importante numa carreira em que você vai passar por dificuldades, a gente está falando de medicina, então vai ser dirigir especificamente a medicina, mas eu coloco para qualquer carreira, qualquer vida que você vai ter. Seja de uma profissão de área técnica, de área de humanas, ou até uma pessoa que decida agora ser uma pessoa do lar para cuidar de uma família. Porque todos compartilham isso aí. Que tudo vale a pena e tudo é possível desde que seu objetivo seja muito claro para você e de que você saiba que é aquilo que você quer para a sua vida. Então você vai conseguir superar as dificuldades. Se isso não existir, tudo vai ser pior, tudo vai ser mais difícil, tudo vai ser mais pesado, tudo vai doer mais. Eu digo isso porque uma das coisas que me segurava mais nos piores momentos, obviamente, além do apoio de toda a família, o apoio de quem estava do lado, isso tudo é muito importante. O apoio da família é muito importante, a ajuda da leveza, seja de um cônjuge, seja de um pai, de uma mãe, de um irmão, de um amigo, isso é muito importante. Mas uma coisa que tem que estar muito clara na sua mente é o seu objetivo. Que o mundo não é bom, o mundo não é bonzinho, e o mundo sendo respeitoso e equânime com a pessoa, independente de sua opção de seu gênero, sua opção sexual, sua opção de vida, ele ainda não vai ser bonzinho com você. Então você tem que estar muito claro que aquilo que você quer fazer é isso, e você faça agora o que tiver no seu poder para fazer. O plantão é difícil? É dificílimo. Ver os pacientes na enfermaria é difícil? É difícil. Encarar um chefe rigoroso é difícil? É difícil. Tudo é difícil dependendo de quem for. Tem um paciente que morreu na minha mão e outra pessoa que agora acabou de sair de uma reunião com um coordenador. Ambos podem estar em situações extremamente difíceis. Se não tiver claro na mente deles o que eles querem, é muito mais fácil entrar em depressão, ter burnout. Todas as dificuldades ficam mais fáceis. Então sempre falo para todo estudante que passa por mim, tá bem claro que é isso que você quer? Não assim ser cardiologista, ou ser cirurgião, ser oncologista, pediatra. Tá bem claro que você quer ser médico ou médica? Você entendeu as consequências do que você fez 3, 4, 6 anos atrás? Você entende que a partir do momento que você estiver pronto para atender alguém, essa vai ser sua responsabilidade? E não importa o que o administrador, o que a sociedade lhe cobre. Quem vai lhe cobrar mais é você mesmo? Quem vai se sentir responsável se fizer uma conduta errada? Se um paciente morrer, mesmo você tendo feito tudo, quem vai lhe cobrar é você? Você está pronto para esse tipo de cobrança? É isso que você quer para a sua vida? Se você quer para a sua vida, parabéns. Você tomou a mesma decisão que eu tomei. Eu tenho orgulho de que outras pessoas tomaram porque valida o que eu tomei. Valida que eu não estou tão errado no que eu fiz. Se não está, a toda hora há tempo de você repensar o que está fazendo. E às vezes esse momento de você, mas eu perdi 5 anos da minha vida fazendo isso, você não perdeu. Porque se você descobriu que não é isso que você quer e você mudou, não precisa mudar diametralmente. Às vezes é uma pequena decisão. Minha vida hoje, uma hora de manhã eu estou passando um acesso central num paciente.
ao mesmo tempo que um colega intuba, ou eu estou intubando ao mesmo tempo que um colega passa um acesso central, logo depois a enfermeira começa a reanimar. Passada 1h30, eu estou numa empresa gerindo pesquisa clínica, são coisas totalmente opostas uma da outra. Se não desse certo uma coisa para mim, a outra seria totalmente diferente. Então, você pode ter tempo de mudar na sua vida o que você quer. Então, se eu gostaria de ter ouvido 10 anos atrás, você quer isso mesmo para você? Eu acho, Hugo, que a palavra para isso é propósito. Não é, Miriam? Sim. Você tem um propósito verdadeiro, né? É um propósito muito alinhado com valores, né? Valores, princípios, percepções. Eu acho que esse tipo de reflexão que é muito necessário, né, Hugo, hoje em dia, né, Sandra, também. Porque sem a percepção do propósito, né, o que é que eu estou fazendo? Para onde eu vou? Né? Como eu vou fazer isso? E o que eu suporto? Né? Quais são os apoios que eu tenho e como que eu vou seguindo na minha vida? Pensar nessa questão da missão, né, como um todo, né? E como médicos, eu acredito que seja até uma devoção, né? Uma questão de seguir em frente com todo esse propósito, é, e muito alinhado. Eu sempre peço para as pessoas alinharem o propósito com os seus valores, pensar nos valores e ter os valores em mente, pelo menos 5 ou 3, os três valores que não podem nunca faltar na vida. Quais são? Eu acho que vale a pena, se vocês, né, a Catarina, a Alice, né, que estão aí no começo da carreira, um tanto, pensar em valores que norteiam, né, que dão a direção e que até o fim, até né, em momentos árduos, eu acho que vocês terem essa percepção é muito rica. Né? E se não pensar nisso, uma hora a vida vai cobrar. Né? Esse é o ponto. Certamente. E aí, Alice? A carta para o futuro. Eu consigo pensar em 2 mensagens que eu daria para a Alice do futuro. A primeira, espero que ela tenha aprendido até lá, a não ficar bancando a heroína, achando que vai dar conta de tudo e ficar arranjando um monte de coisa para fazer, no final não conseguir fazer direito e ficar super frustrada em relação a isso. Então, uma das mensagens aprenda a escolher as suas prioridades e de forma que você vai conseguir ficar satisfeita em realizá-las de maneira adequada, né? Completa. Porque eu vejo assim, não só comigo, eu vejo com muitos colegas também, a gente fica muito empolgado no começo e quer pegar um monte de coisa para fazer e no final não consegue terminar tudo e não consegue fazer do jeito que gostaria. Então, uma dessas coisas seria essa mensagem. A outra que é inclusive relacionado aos valores, que eu acho que é um dos principais da medicina. Justamente, mesmo com toda a dificuldade, que eu já estou começando a perceber, eu sei que ainda tem uma trajetória muito grande, mas já estou começando a perceber a dificuldade que com o cansaço e tudo mais, toda a dedicação que a gente tem que ter. Não esquecer de que seu paciente é um ser humano que está ali. Então, não desumanizar esse paciente. Lógico, a gente tem que ter um olhar clínico muito bom, a gente tem que ter um olhar bem objetivo de entender toda a semiologia, os sinais, sintomas desse paciente, tratar, mas não esquecer encarecidamente para a Alice do futuro, não esquecer de que é uma pessoa que está ali na frente dela. É uma mãe, um pai, uma filha, um namorado, uma namorada, que ela tem a vida dela, que às vezes ela também estava num dia horrível, ela está com dor, então às vezes ela pode ser que ela seja mal educada com você, ou de alguma forma, e tentar entender isso, não esquecer essa empatia. Porque apesar de eu estar muito no começo, a gente ainda tem um pouco da prática clínica, a gente tem acesso às UBS, ao hospital da faculdade, então a gente já tem contato muito com o paciente. E no começo, nós estudantes, a gente é até um pouco demais, assim, de querer ter um vínculo com o paciente, conversar e tudo mais. E a gente vê alguns médicos, professores, preceptores, às vezes sendo mais apáticos, às vezes até um pouco mal educados, muito competentes em tratar, mas não tanto em conversar e acolher. Então,
queria pedir para a Alice do futuro não esquecer disso e praticar isso sempre. Fantástico, Alice. A gente vai resumir, tá? Porque Hugo falou de propósito. Eu acho que você está falando de duas coisas muito fortes, que são foco e empatia. Quando a gente fala de empatia, é também o que é que importa para aquela pessoa que está na sua frente, né? Então, a gente está cuidando, etc., mas será que o que eu estou fazendo, de fato, é o que aquela pessoa precisa? Então, propósito, foco, empatia. E Catarina? Eu prezaria por lembrar o motivo por que eu escolhi a medicina lá atrás. Lembrar o porquê a medicina mexe com o meu coração, porque eu dediquei tantos anos a ela e porque eu até estou me projetando para me especializar e me tornar cada vez mais capaz para fornecer o melhor cuidado para o paciente. Então, ter sempre isso em mente, do valor da escolha da profissão, no impacto que isso causa na vida de outras pessoas e suas famílias. E também conversa muito com o que a Alice conversou, né? Você não se sobrecarregar, que é uma coisa assim inerente da medicina, claro que de outras profissões, mas a gente passa muito por isso na pele, de que a gente tem a vontade de abraçar o mundo, de abraçar todas as causas, querer resolver tudo, mas ter calma, procurar ter boas escolhas, escolhas sábias que possam tornar todo aquele tempo que você está dedicando, tudo que você está abdicando em termos sociais, né, enfim, para que você tenha um crescimento maior, né, porque às vezes a gente tem vontade de pegar tudo de uma vez só e acaba não conseguindo se dedicar 100%, se doar 100%, não. O interessante é que vocês façam boas escolhas, pensando que isso vai lhe agregar muito mais do que quantitativamente, digamos assim. Então, ter sempre isso em mente, do porquê você escolheu e sempre procurar boas escolhas. Então, vamos lá. Propósito, foco, empatia. E eu talvez resumisse o que Catarina falou em realização e autoconhecimento, para você valorizar o que importa de fato. E Miriam, qual seria, então, essa carta para o futuro? A minha carta para o futuro seria continuar acreditando na humanidade, acreditando nos humanos em meio, imagina, daqui 10, 20 anos, se hoje a gente já está com essa, né, com as IAs entre nós, cada vez mais teremos mais máquinas e mecanismos ao nosso redor. Então, que a Miriam do futuro possa continuar trabalhando naquilo que nos torna humanos, né? Na qualidade de sermos humanos. Eu acredito que não podemos esquecer, que eu não posso esquecer disso, né? De que lá na frente, em meio a mais robôs ainda, há algo, ou há muitas coisas ainda que ele não vai conseguir replicar, né? Que é a questão do sentimento humano, né? Ele pode até simular empatia muitas vezes, mas a compaixão é conosco, né? O aliviar a dor é nosso, né? Então, eu acredito que é isso, né? O meu conselho para o futuro, para mim mesma, seria isso, né? E você, Sandra? Então, Fale um pouco também. Eu tava pensando aqui também, porque a gente vai refletindo, né? Então, assim, primeiro que hoje, eu vou falar um pouquinho de hoje e o do futuro. Hoje, eu iria citar uma postagem de Ofra, que eu vi há pouco tempo, né? Então, eu acho que eu estou numa fase de juntar todas as mulheres das últimas décadas que passaram, todas as mulheres que me compõem, né? Então, hoje eu sou fruto de muitas mulheres que estão dentro de mim e que eu preciso ter leveza para levar agora essas mulheres para frente, né? Então, juntando tudo isso, leveza, propósito, mas a carta para o futuro, eu falaria em legado,
que eu acho que a gente precisa trabalhar hoje, pensando nessa carta que seria a carta do legado. Que daqui a 10 anos eu posso olhar, todos nós, olharmos para trás e perguntar, bem, e o que foi que eu fiz? Então, é muito importante, pelo menos para mim, que essa carta reflita o orgulho. A gente se emociona também. O orgulho, a responsabilidade que a gente tem que levar com a nossa profissão. Então, seria olhar para trás e dizer assim, puxa, eu acho que eu trabalhei bem, eu acho que eu fiz bem, com responsabilidade. E aí, daqui a esse tempo, a gente vai estar falando disso de novo, Miriam. O que é que você fez para trás? Então, eu acho que eu falaria de legado. Que eu construísse hoje o que daqui a 10 anos eu possa ter orgulho de ter feito. Mas seguindo, então, para a gente finalizar, né, porque tem que terminar, não pode ser assim. Então, eu gostaria, acredito que alguém quer dizer alguma mensagem, palavras finais, para que a gente possa se encaminhar para encerrar. Aí fica aberta aqui. Além de agradecer essa oportunidade, estar com você e sentir toda essa humanidade, né? Eu acho que é tão forte isso e você se emocionar, né? Eu acredito nisso. É nessa humanidade, é nessa verdade, né, colocada aqui com as nossas vulnerabilidades, né, e que a gente possa crescer com todas as oportunidades, com todas as crises que nós também temos ao longo do caminho, isso faz parte. E eu gostaria de dizer que muitas vezes, quando a gente tem alguma situação que nos leva a refletir, que nos leva a alguma crise, ela é uma chave, né? É uma chave para uma nova descoberta, novas mudanças, e que não tenhamos medo de caminhar e deixar aí pela frente a nossa marca, né, Sanali, no planeta, é isso, né? Na vida das pessoas. Gratidão pelo isso aí. É isso. Obrigada. E até puxar com o que a Sanali falou sobre o legado, da importância disso. Eu até eu não falei porque eu não consegui encaixar, mas assim, que até hoje a parte mais difícil para mim é assim, foi algum plantão, foi alguma conduta. Não, isso aí foi super fácil. Isso eu tô cansado, assim, eu faço isso cansado, eu acho fácil. E até eu brinco na conversa comigo, você tá com sono assim? Eu sempre estou, a resposta vai ser sempre. Eu levo talvez 2 minutos para dormir e 30 segundos para acordar, mas eu vivo cansado. Mas até agora o momento mais difícil da minha vida ainda é ser pai. É garantir que meu legado passe e que para aquela vida que eu estou tocando, aquela vida ou vidas que eu estou tocando, sejam melhores que eu um pouco. Sejam melhores em qualquer aspecto. Não precisa ser ganhar mais dinheiro, ter mais posses ou mais conhecimento. É serem pessoas melhores que eu um pouco e eu servir de guiar um pouquinho para elas. Que eu tenho a obrigação de ser melhor de quem veio antes de mim, também, qualquer aspecto, e criar pessoas melhores que eu, porque é um mundo cada vez mais difícil, um mundo cada vez mais rápido, um mundo que não quer explicar para você o que acontece, e um mundo que ao mesmo tempo faz uma cobrança que eu acho extremamente covarde. Cobra que você seja feliz. É muito mais fácil você ser rico. É muito mais fácil você comprar um terreno de 1.000 metros quadrados no meio da Avenida Paulista do que ser feliz. Então, você fazer uma promessa e garantir que você vai ser feliz é uma coisa muito difícil. E nós somos cobrados 24 horas por dia, 7 dias por semana, bombardeados por pessoas que se dizem felizes, que não o são. Então, isso é uma coisa que eu tenho que preparar as pessoas que estão sobre o meu poder de ser preparados, para entender que o mundo não é assim. O mundo tem altos, tem baixos, eles têm que estar prontos para tirar momentos de felicidades e, no momento de tristeza, trabalhar para que venha logo mais um momento de felicidade. Então, isso eu acho que é uma obrigação mais difícil do que ser médico. Nossa, é muita coisa, muita informação, muitas reflexões. E eu espero que agora, chegando ao fim de mais um episódio do Start Point, onde cada história nos lembrou que carreiras não acontecem por acaso. Elas acontecem por decisões corajosas, por mentores que estendem a mão e por momentos críticos que nos convidam a mudar.
Que essas conversas inspirem você que está nos ouvindo a reconhecer seus próprios pontos de virada, aqueles que já aconteceram e aqueles que ainda estão por vir. Obrigada pela companhia e até o próximo episódio, onde continuaremos desvendando caminhos e celebrando jornadas. Muito obrigada.